Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As inevitáveis estações da Via Crucis na nossa vida. Cristo, Pedro, Paulo e nós. Ó feliz Roma, por precioso sangue cingida assim de púrpura e nobreza. Dupla oliveira, Pedro e Paulo viestes na eterna Roma fronde erguer. Numa só fé e caridade acesos, após a morte, dai-nos viver. Pedro, o pescador da Galileia, foi o primeiro a professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, constituindo a comunidade primogênita com justos de Israel. Paulo, ex-perseguidor dos cristãos, que iluminou as profundidades do mistério, foi o mestre e doutor que anunciou a salvação a todos os povos. São Leão Magno, em uma das suas homilias à comunidade de Roma, assim se expressou: estes são os teus pais e verdadeiros pastores, que te fundaram para que fosses inseridos no reino celeste. Em Mateus 13:54, os conterrâneos do Senhor Jesus Cristo, diante dos prodígios, diante da sua palavra, se interrogavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? E no Evangelho de hoje, Mateus 16:15, o Senhor Jesus lança a cada um de nós a seguinte pergunta: quem sou eu para vós? Quem é Jesus para a senhora? Quem é Jesus para mim? Quem sou eu para vós? Conhecer o Senhor Jesus, de São Paulo, conhecer Jesus e a força da sua ressurreição. Conhecer o Senhor é a condição precípua ou principal para confessá-lo e amá-lo. Quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus para amá-lo, quero conhecer Jesus para confessá-lo. A profissão de fé do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, clímax das narrações evangélicas, ilumina as trevas das opiniões populares ao declarar quem é Jesus Cristo. Precisamos, queridos irmãos, com valentia, dizer quem é Jesus, anunciar o Senhor Jesus Cristo. O credo petrino, a profissão de fé que Pedro fez, é a base sobre a qual se constrói a unidade dos cristãos. Está em Atos 4:12. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A confissão de Pedro carrega uma dimensão eclesiológica. É a igreja, a igreja que deve professar que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o pressuposto da eclesiologia é a cristologia, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a fé em Jesus, não há igreja. A igreja não cresce. A igreja não cumpre o seu papel. Não é igreja. O reconhecimento de Jesus terreno como Filho do homem manifesta a verdade do seu ser, Filho do homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A referência textual ao profeta Jeremias indica, mesmo entre os equívocos da turba, que a concepção da missão profética, na sua experiência de rejeição, anuncia a rejeição e o sofrimento do Messias, aquele que há de vir. Mas a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, manifesta a sua singular consciência
da filiação divina de Jesus. Jesus é o Filho de Deus vivo. Jesus é Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o nosso eterno Salvador. A resposta do Senhor a Pedro é uma beatitude, é uma felicidade, e reveste o colégio apostólico de uma autoridade. Tratando-se da palavra dirigida diretamente a Pedro, encontramos em Santo Agostinho a seguinte explicação. Eu disse, em outro lugar, afirma Santo Agostinho, falando do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi edificada a igreja. Mas não ignoro, e depois o expus, em muitas ocasiões, que as palavras do Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significam que a igreja está edificada sobre aquele Jesus que Pedro confessou ao dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como se Pedro, chamado de pedra, por aquela grande pedra, figurasse a pessoa da igreja, que está edificada sobre esta pedra, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não disse a Pedro, tu és a pedra, mas tu és Pedro, pois a pedra era Cristo. Está escrito em 1 Coríntios 10, 4. O qual Simão Pedro confessou, assim como confessa toda a igreja, e por isso foi chamado de Pedro. Além do mais, temos São Jerônimo, que faz uma apreciação singular sobre a promessa que Jesus fez a Pedro e à igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, comenta São Jerônimo. Por portas do inferno, entendo os pecados e os vícios. Não pensemos que o Senhor esteja falando de coisas inexistentes. Fala dos pecados e dos vícios que moram e podem estabelecer a sua morada nos nossos corações. Ou também as doutrinas heréticas que seduzem os homens e os lançam no inferno. Também um comentador medieval chamado Rabano Mauro faz o seguinte comentário. Também as portas do inferno, os tormentos e seduções são os tormentos e as seduções dos perseguidores, as obras perversas e as conversas vãs dos infiéis nos levam ao caminho da perdição. A história aponta contrastes entre o cristianismo e a cultura clássica, entre a religião e a loucura. Paulo, ao escrever à comunidade dos Coríntios, 1 Coríntios 1, 22 e 24, diz o seguinte: os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo esforçava-se para inserir a mensagem cristã na trama da tradição judaica e greco-romana. Também nós devemos inserir, batizar a nossa cultura no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A inocência dos cristãos, a sua moralidade e coragem, não lhes pouparam as condenações à pena máxima, ontem e hoje, porque foram condenados somente por causa do nome e não por específicos delitos. Não é isso que acontece na nossa civilização, no nosso meio, num contexto atual? Só pelo nome, para a pessoa trazer o nome de cristão, já é discriminada, já sofre perseguições, já sofre retaliações. O risco que os cristãos representavam naquela época, a segurança do Estado, consistia no seguinte fato, também hoje: a mensagem cristã não pode reconhecer nenhuma divindade a não ser a divindade do Senhor nosso Jesus Cristo. Nenhum homem vai nos trazer a salvação, queridos, é engodo, é mentira. Nenhum partido político vai trazer o paraíso na terra. Somos homens, somos marcados pelo pecado original, é mentira.
Não nos deixemos enganar. Isso implicava a distinção entre a esfera do sagrado e aquela do profano, um diferencial desconhecido na antiguidade. Os cristãos justificavam essa atitude por meio da exaltação da cruz de Cristo, um homem condenado de forma mais infame possível. Que coisa aconteceu? O que ocorreu? A esperança antiga demonstrou-se falsa diante da grande esperança do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Império Romano reagiu de forma cruel, os impérios atuais também, mas tardiamente. A Eclésia marcha, a Igreja marcha, a Igreja de todos os tempos, todas as eras, marcha sobre as sendas sanguinolentas, banhadas pelo sangue de Cristo, rumo ao Calvário. A Igreja não deve procurar os aplausos do mundo. A Igreja deve procurar seguir nosso Senhor Jesus Cristo na convicção de que o que nos espera é a cruz de Cristo. Diz Atos dos Apóstolos 12:1. Herodes começou a tomar medidas visando maltratar alguns membros da Igreja. Este texto explana o início da paixão de Pedro, a prisão, a oração da Igreja e a libertação dele. Essa página dos Atos dos Apóstolos 12:1 seguintes registram um gênero literário de resgates pela epifania divina. Deus intervém sobre os poderes humanos, queridos irmãos. Os poderes humanos são reduzidos a pó diante do poder de Deus. É por isso que, com grande fé, em cada Eucaristia, nós assim proclamamos a grandeza de Deus, a sua onipotência. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, digo, é um gênero literário de resgates pela epifania divina que sustenta a validade de uma revelação por ela ter prevalecido sobre poderes humanamente insuperáveis da natureza ou do Estado. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4:6 seguintes, seguindo a mesma via crucis de Cristo e de Pedro, exorta a Timóteo, seu companheiro, que muitos, diz o apóstolo Paulo, muitos desviarão os ouvidos da verdade, orientando-se para as fábulas. Isso acontece no dia de hoje. Muitas pessoas não querem saber a verdade do Evangelho. Não matarás, não roubarás, não vou matar, vou abortar. Então, diz o apóstolo, muitos desviarão os ouvidos da verdade, orientando-se para as fábulas. A Escritura também põe em destaque um tempo real de apostasia e de rejeição do Evangelho. Virá o tempo que alguns não suportarão a sã doutrina. Até católicos querem pregações que secundem os seus vícios e os seus pecados. Quando escutam a verdade do Evangelho, fogem daquela igreja, procuram uma igreja à sua medida, ao seu gosto. Por essa razão, o discípulo Timóteo é instado a participar com seu mestre Paulo dos sofrimentos pelo Evangelho. 2 Timóteo 4:5. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de evangelista, realiza plenamente teu ministério. Ser sóbrio em tudo, no comer, no beber, em todas as coisas, o cristão deve ser sóbrio. É por essa plenitude de zelo que a morte de Paulo é iminente. Diz o apóstolo, 2 Timóteo 4:6-8, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. A vida cristã é entendida como uma competição. Devemos competir para o reino de Deus, para a santidade. Uma competição cujo prêmio é a coroa da justiça, que o apóstolo Paulo diz, receberá das mãos do Senhor, justo juiz, naquele dia. Queridos irmãos, o Senhor retornará e nós estaremos diante dele para receber o prêmio ou o castigo. Os verdadeiros cristãos, como Pedro e Paulo, encontram-se na via crucis,
selo de autenticidade do lídimo cristianismo. As pessoas procuram a religião para alívios pessoais, a religião consolatória. A nossa religião é a religião da consolação da cruz, queridos irmãos. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, renunciar à sua vontade, renunciar o seu pensamento, renunciar a mim, devo renunciar à minha vontade, o meu pensamento, para que a minha oração seja autêntica, seja feita à vossa vontade. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Está em Lucas 9:23. Me dirijo ao apóstolo Pedro e Paulo. Doutor das gentes e do céu porteiro, luzeiros sois, juízes das nações, um pela espada e outro pela cruz, sobem do céu as eternas mansões. E São Pedro e São Paulo, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, intercedam por todos nós, assim seja. Creio em Deus Pai, todo